coraçõezinhos, muita paciência. Por favor, sejam gentis. Vocês também vão ver que minha dicção não é das melhores, ainda mais que eu tô nervosa. Eu vou me atrapalhar muito. Se vocês verem que eu tô me atrapalhando muito, manda um respira, Nicole, que eu prometo que eu tento me acalmar, respirar, segurar os ânimos. E também a última coisa se alguém estiver manjando do assunto, alguém souber sobre o que eu tô falando, e souber que eu tô passando algum conceito errado, que eu tô falando besteira, por favor, não se acanhe, me corrige, se sinta livre totalmente para me corrigir. Tá todo mundo aqui para aprender e isso não me faz diferente. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre análise de sentimentos. É um tópico muito legal, muito doido, se me permitem usar essa palavra. Eu gostei muito quando eu comecei a estudar e por isso eu resolvi trazer para vocês. Sem mais enrolação, vamos começar do início. O que seria análise de sentimento? Análise de sentimento é você identificar, extrair, quantificar e estudar o sentimento do que está sendo analisado. Quando eu falo do que está sendo analisado, eu quero dizer... Calma, deixa eu ver o laser. Eu quero dizer sobre aqui no quarto tópico, que vocês podem ver que ele pode ser... A análise de sentimento pode ser aplicada em vídeos, nas microexpressões de uma pessoa. Vocês já viram Metaforando? É um canal que o cara, ele avalia os vídeos das pessoas e aí fala o que as pessoas estavam sentindo no momento, se era uma reação positiva, uma reação negativa, e se por causa disso tem probabilidade da pessoa estar mentindo, o que a pessoa estava sentindo na hora. Então imagina alguém fazendo o trabalho no Metaforando, imagens e selfies, áudios não costumam ser tão usados, eles normalmente são transcritos para textos, e, como vocês podem ver aí, é mais utilizado em textos, e é o que a gente vai focar na aula de hoje. Então, análise de sentimento é você extrair informações referentes ao conteúdo emocional, ao estado afetivo daquela coisa que está sendo analisada, daquela frase, daquele texto. Eu vou falar texto e palavra na aula, mas tenha em mente que não é só aplicado nessa área. E quando eu falo sentimento, eu não estou falando raiva, felicidade, alegria. Eu estou falando positivo, negativo ou neutro. Vocês vão ver que tem dois tipos de escala, pode ser binário, pode ser positivo ou negativo, ou pode ser ternário, que é negativo, positivo ou neutro. Então, não confundam, são coisas diferentes, não é emoções, é sentimento, positivo, negativo ou neutro. Se vocês não entenderam nada que eu disse, eu coloquei um exemplo bem bobinho, tipo assim, bem bobinho mesmo, não me julguem, mas no final, tudo que eu quero dizer, e é para quebrar o clima, dar uma descontraída, que é o Baymax, que é essa grande bola branca. Eu coloquei uma... Pera, deixa eu sair daqui. Eu coloquei uma cena em que o Baymax, ele vai lá e abraça o Hero. Se eu não me engano, o áudio tá muito baixo, até então o áudio dessa cena também tá baixo pra mim, mas não se preocupem, depois eu explico o que tá acontecendo na cena. Então, é uma cena muito bobinha mesmo, é só pra descontrair, mas... Opa! O Baymax, ele reconhece que o Hero é o menino, ele tá demonstrando essa reação negativa, que o Hero tá triste, e vai lá e ele toma os passos ideais que correspondem a consolar e melhorar o sentimento que o Hero tá passando. Se você quiser tirar toda a graça do negócio e trazer para o mundo profissional, por linguajar mais técnico, a gente tem essa definição que eu achei na internet, que fala que a análise de sentimento usa o processamento da linguagem natural. E o que seria processamento da linguagem natural? Processamento da linguagem natural é um campo de estudo que visa que os computadores compreendam, extraiam o sentido, entendam como nós, seres humanos, naturalmente nos comunicamos e nos expressamos. Então, gírias que a gente usa, expressões, é uma área voltada para que os computadores entendam como a gente se comunica. Análise de texto, linguística computacional e biometria. É um monte de linguajar técnico, um monte de palavras difíceis, mas no final é tudo aquilo que eu tô falando desde o começo. É você pegar a coisa, analisar, identificar qual é o sentimento que ela tá passando e, posteriormente, se você precisar, trabalhar com aqueles dados. Em termos de definição, não tem como aprofundar, mas que isso é realmente bem preto no branco, é bem simples. Só que aí vocês vão ver que para fazer isso que começa o problema. Agora, por que eu achei tão legal, tão doido análise de sentimento? São as vantagens. No final, eu coloco 3 aplicações no mundo real, que deixa de ser só teoria, né? E é a parte que eu tô mais ansiosa para a aula, é a parte mais legal. Então, eu coloquei essas 4 de começo, mas no final tem mais. A primeira são... A análise de sentimentos é muito utilizada nas mídias sociais. A gente sabe que de uns tempos,
de uns tempos para cá, recentemente, mais e mais usuários entram para esse mundo, mais e mais esse mundo cresce, e com isso houve uma proliferação da opinião e da avaliação. É como se a opinião tivesse virado uma moeda virtual valiosa, e é muito importante você saber a opinião das pessoas, sei lá, sobre a sua marca, que entra no item 2, é você como influencer digital, você, sei lá, como estudante que quer entender um debate político. Então é muito importante. E a análise de sentimento, ela também é aplicada nisso. Como eu já dei um spoiler, no item 2, a gente tem marcas e seus feedbacks. É possível melhorar as pesquisas de mercado, porque como você consegue analisar o que o consumidor está sentindo, você consegue entender a cabeça do consumidor, você consegue prever como o seu produto vai ser recebido pelo mercado. Se você já lançou e você tem dados de como o pessoal reagiu, você consegue analisar se ele foi bem recebido ou mal recebido, você consegue controlar a sua reputação, você consegue gerenciar a repercussão da sua marca, de um evento que você fez. Então é muito vantajoso você ter uma tecnologia como essa aplicada no seu negócio. A gente também tem o terceiro, que é realidade virtual. Você consegue alterar a realidade de acordo com as suas emoções, você consegue criar experiências imersivas. Então, é um exemplo muito exagerado que eu vou dar, mas imagina que você está jogando um jogo de realidade virtual e você não está gostando como o jogo está indo, você está achando muito chato, você está achando um porre, e aí o jogo percebe que você não está gostando e ele altera a linha de tempo para que fique de acordo com seus gostos. Imagina isso. Assim, muito exagerado, mas só para vocês entenderem como é aplicado na realidade virtual. E agora no quarto item, nós temos melhoras das assistentes virtuais. É meio onde o Baymax entraria, que você consegue customizar de acordo com as suas emoções. Então imagina, você tá num dia péssimo, você tá num dia triste, você responde a Alexa de um jeito diferente, a Alexa percebe que você tá triste, aí ela bota uma musiquinha com vibes para tocar, começa a fazer um cafezinho, porque as Alexas conseguem fazer café, não sei se vocês sabem, e ainda lê uma mensagem motivacional de que tudo vai ficar bem. Imagina isso, que louco. Então, análise de sentimento é muito legal, tem várias aplicações, depois no final eu falo algumas, então é muito legal. Mas, obviamente, nem tudo são flores, e a gente tem nossas desvantagens e nossas dificuldades. Assim, não sou eu que sou muito leiga, que não sou muito... Ainda não entrei muito para a área, tô começando a estudar agora, mas eu nunca tinha ouvido falar análise de sentimento. Se a análise de sentimento tem todas essas vantagens, por que a gente não ouve falar tanto dela? Pode ser novamente porque eu sou leiga. É por causa dessas vantagens cruciais, que são essas 4 que eu coloquei para vocês. A primeira é que é muito subjetiva, a gente utiliza muito de ironia, brincadeira e metáfora. Gente, quando a gente tá falando, praticamente o tempo todo a gente sendo irônico, brincando, usando de comparações. Então, é muito difícil para a máquina. Se vocês querem um exemplo, imagina, eu gosto da música. Eu não gosto da música. O não é uma negativa. A máquina, ela consegue perceber que eu gosto da música, eu não gosto da música, eles têm pesos diferentes. Mas agora, se eu falar, essa música é realmente muito boa, hein? Isso sou eu sendo irônica, se vocês não perceberam. Como que a máquina vai perceber isso? Como que a máquina vai perceber que eu fui irônica? Se muitas vezes, como eu falei, se vocês não perceberam, muitas vezes a gente, humano, não percebe que a pessoa está sendo irônica, imagina uma máquina. Então é muito difícil. A gente também tem o contexto, dependendo do contexto, pode ser difícil para a máquina analisar. Entra também no negócio da ironia, tem nuances linguísticas, tem fatores culturais, tem comparações que a gente usa muito, então também dificulta o trabalho da máquina. No terceiro, nós temos contrariedades, muitos sentimentos em uma só frase. Por exemplo, ainda mais a gente que é brasileiro, a gente não gosta de só criticar. A gente não chega só metendo a faca. A gente fala, gostei muito dessa música, mas essa parte eu não gostei. Hoje eu gosto muito desse restaurante, mas hoje eu fui lá e não estava tão gostoso. Então, são 2 sentimentos. Como que a máquina vai pegar e agregar isso e transformar isso num sentimento só? Então, é difícil. E a gente tem o quarto item. O quarto item entra mais nas mídias sociais, que são mensagens curtas. Eu coloquei de exemplo o Twitter. Twitter, se eu não me engano, são 240 caracteres. Gente, é muita pouca coisa. E quem usa Twitter sabe o tanto de treta que tem, porque a pessoa se expressou errado e depois falou assim, gente, 240 caracteres, não tem como você falar tudo que você quer falar. Desculpa, era poucas palavras, tinha que expressar rápido, eu me expressei errado, desculpa. Ou alguém falando, gente, não dá pra falar sobre isso no Twitter, porque não é do formato do Twitter, não dá.
Então, como que a máquina ela vai extrair opiniões e informações de mensagens curtas e gerar rapidamente os dados que devem ser analisados de forma eficiente. Então, são desvantagens cruciais e eu, Nicole, cursando terceiro semestre de engenharia robótica, criticando os caras que estão estudando há anos, mas a análise de sentimento ainda tem muito caminho para frente para ser uma tecnologia 100% exata e 100% acurada. Agora, falando sobre tipos de abordagem, nós temos 3 tipos de abordagem, sendo que a gente vai focar só em uma, que é Machine Learning, só que eu coloquei esses 3 aí para passar um conteúdo completo. O primeiro que a gente vai falar, o primeiro que a gente vai falar é o dicionário léxico. O dicionário léxico, imagina, vem do nome, dicionário. Num dicionário, quando você vai lá pesquisar a palavra amor, tem o ato de amar, o ato de dar carinho, o ato de dar presente. Mas no caso do dicionário léxico, em vez de você ter esse sentido das palavras, você vai ter um sentimento associado a essas palavras que corresponde a um valor. Então, mais 1 é positivo, menos 1 é negativo, 0 é neutro. Então, é uma base de dados que tem informação palavra por palavra e associa um valor, um sentimento a cada uma. E aí, como que ele faz a análise de sentimento? Ele faz uma média, ele faz um balanço, uma soma. Se tiver mais 1, vai ser uma frase positiva. Se tiver menos 1, vai ser uma frase negativa. Só que qual que é o problema disso? Vocês conseguem pensar em todas as palavras da língua portuguesa? Então, você tem que criar uma lista das palavras que entram no seu assunto. Você não vai conseguir pensar em todas. Você tem que pagar um linguista muito bom. Mesmo assim, ele não vai conseguir botar todas as palavras que estão relacionadas ao assunto. Então, é uma generalização gigante, porque é um número de variáveis quase infinitas e muita coisa fica para fora. Agora, falando sobre Deep Learning aqui, antes para Machine Learning, não vou me aprofundar também, porque é mais avançado, é muito mais avançado, porque ele consegue trabalhar com contexto. Então, os erros por causa de contexto são reduzidos, porque ele divide o conhecimento e processa o conhecimento em camadas e, consequentemente, apresenta melhores resultados. Também tem as suas desvantagens, por exemplo, é muito custoso, porque ele exige muito de performance, ele exige muito de recurso de máquina e de hardware. Agora, indo porque é importante para a nossa aula, que é o Machine Learning. Machine Learning é como a gente está aprendendo ultimamente, que você vai treinar o modelo, você vai dar uma base de dados, modelo com sentenças já rotuladas, e esse algoritmo ele vai trabalhar em cima dessas sentenças, dessa base de dados, vai aprender, vai identificar, vai aprender o padrão por trás dessas sentenças, e depois, posteriormente, ele consegue aplicar esse padrão reconhecido nos novos modelos, nos novos dados, e com isso ele consegue classificar os sentimentos. Se ainda está confuso, eu coloquei uma definição por Machine Learning, que os dados são importados e pré-processados. Então, os dados importados são essa base de dados que o algoritmo vai trabalhar em cima. Pré-processados, a gente já vai ver o que é o pré-processamento da análise de sentimentos. O modelo, ele é adquirido, que é esse padrão, ele é identificado, esse padrão, os dados são inseridos, o que você quer que analisa no modelo, nesse padrão, e você consegue prever o resultado, né? Você consegue dar o resultado, se aquela frase ela tende a ser positiva ou se ela tende a ser negativa. Se ainda está confusa, imagina que é igual ao nosso cérebro. Como que a gente reconhece que amor é uma palavra positiva e ódio é uma palavra negativa? Porque a gente ouviu tanto, a gente foi crescendo ouvindo amor sendo usado em contextos positivos, ódio sendo usados em contextos negativos, e a gente foi associando que amor era positivo, ódio era negativo. Então, quando alguém fala amor, a gente consulta a nossa base da nossa memória, a gente consulta a nossa caixinha de memória, e a gente pensa, amor é positivo. Então, é por meio de experiências, de conhecimento acumulado, que a gente consegue dizer que amor é positivo. É a mesma coisa aqui. Só que, por exemplo, alguém tá falando eu te amo e você tem que falar eu te amo de volta. Como funciona? Assim, não estudo biologia, então posso estar falando besteira. Provavelmente não estou usando os termos certos, mas quando você ouve um eu te amo, você tem que ouvir um eu te amo de volta. Ouvir um eu te amo de volta não, falar um eu te amo. Você ouve o eu te amo, a informação vai por sinais nervosos, passa por neurônio, vai no lugar certo do cérebro que corresponde à opção. Aí depois, amor, ele vai lá na sua caixinha de memória e fala, amor é positivo, você tem que responder. Aí ele volta por um lugar da fala e passa o sinal nervoso e chega na sua boca e você fala, eu te amo. É a mesma coisa aqui no Machine Learning. Você tem que
passar por uma série de etapas até ter o resultado final. E é essa série de etapas que a gente vai ver agora. Então, esses conceitos importantes, tem outro slide disso também. É uma parte muito chata, eu sei, eu entendo. Mas, como eu já falei, é importante. O pré-processamento. O que é o pré-processamento? É transformar os dados em um formato mais conveniente. É você tirar as coisas que não importam dados para que você consiga trabalhar com ele de uma forma mais fácil. É como se você estivesse numa linha de produção, numa esteira de produção, você está com uma peça, você precisa tirar as arestas dessa peça, você precisa polir essa peça para que fique mais fácil trabalhar com ela. É a mesma coisa aqui, só que passa por essa série de etapas. Que a primeira é a remoção de certos caracteres, remove stop words, acentuação, pontuação, entre outros. Stop words é D, A, um. Bolo de chocolate, o D ele é ignorado, ele é tirado, ele não vai ser analisado porque ele não traz nenhuma informação relevante sobre o conteúdo emocional da frase. A gente também tem o steaming, que é reduzir um termo ao seu radical. Por exemplo, conquistando vira conquista, frequentemente vira frequente, trabalhadora vira trabalhadora. A gente faz isso porque ele diminui o número de palavras na base de dados, consequentemente, deixa mais rápido e diminui o número de erro, né? E aí, por último, a gente tem a pesquisa semântica textual, que é uma filtragem do contexto similar. Gente, deixa eu tomar uma água que eu tô... Pesquisa semântica contextual, filtragem de contexto similar. O que é isso? Imagina que você é uma empresa como a Amazon. A Amazon, não sei se você já comprou na Amazon, a Amazon tem um monte de... Você consegue avaliar o produto quando ele chega, entrega, essas coisas, como o produto é. Então, o que a Amazon quer saber sobre o seu consumidor? O que ele acha sobre entrega, sobre o preço, sobre tarifa. Ele não quer saber sobre funcionário, ele não quer saber sobre higiene do local até. Então, uma plataforma virtual. Ele poderia, você estagiário, foi dada essa missão, toma, faça isso, analise o que os consumidores pensaram. Você poderia criar um algoritmo que buscasse palavra-chave por palavra e fosse pegando palavras assim, se tem essa palavra, vai, se não tem, não vai. Mas não é eficaz. E é o mesmo problema do dicionário léxico. Você tem que fazer uma generalização gigante das variáveis. É um número quase infinito e provavelmente alguma coisa vai ficar de fora. O que você faz? Você usa a pesquisa semântica contextual, que é um algoritmo de busca inteligente que vai filtrar esses dados para você, vai passar um filtro e ele vai considerar as frases que não tem, mesmo não tendo as variáveis óbvias. Então, por exemplo, você colocou entrega como uma variável que você quer analisar, como uma variável de entrada, você colocou entrega. Não acho que você não colocaria atrasar, mas só pelo caso do exemplo, aí a pessoa vai lá e escreve: a entrega atrasou, a entrega não, se atrasou, não gostei. Não tem a palavra entrega. E você não considerou que atrasar é uma variável de entrada. Por isso entra a pesquisa semântica contextual. Ele vai pegar, atrasar tem a ver com entrega. Então ele vai ser analisado. Vamos para lá, entendeu? Agora os últimos dois conceitos. Sei que é uma parte muito chata, mas continuem aí, por favor. Polaridade e força de sentimento. Polaridade é o resultado do modelo inserido. Ele representa o grau de positividade ou negatividade. Então é realmente, tipo, vocês vão ver, no final eu uso 2 sites. Vocês vão ver que ele dá um númerozinho. Esse númerozinho que aparece no final, esse resultado final, ele vai falar se é muito positivo ou muito negativo. Ou só negativo, positivo ou neutro. E a gente tem a força de sentimento. A força de sentimento e a polaridade parecem coisas bem similares, mas não são. É que representa a intensidade de sentimento. É um número móvel de -1 a 1, o que ajuda a captar a intensidade da polaridade. Então, o que eu falei, que vai aparecer o númerozinho, o númerozinho é essa força de sentimento que ele, juntando a força de sentimento de cada palavra, dá na polaridade. Entendeu? Agora, indo para visão geral, como acontece, etapa por etapa, a gente tem a primeira etapa, que é a divisão do texto, para ficar mais fácil. Então, é onde entra o steaming, stop word. A pesquisa semântica contextual entra nessa primeira etapa. Depois entra a identificação de cada sentimento associado a cada frase. Então, você vai falar assim, essa frase é positiva, essa frase é negativa. Aí vai para a etapa 3. Se ela é positiva, ela recebe mais 1. Se ela é negativa, ela recebe -1.
E aí ele faz a análise e te dá o resultado final de falando, ó, essa frase ela é muito positiva, ou essa frase ela é neutra, e assim vai. Agora, alguns métodos que eu coloquei só alguns, gente, tem muitos e muitos métodos, cada vez que eu pesquisava eu achava um novo. Então eu coloquei os que eu mais gostei, também tem um que eu vou falar, que eu gostei muito, mas eu não coloquei porque eu não achei ele muito confiável. O primeiro, aqui, é o Naive Bayes, né? Naive Bias, não faço ideia de como que fala isso. Eu sei que é naive porque vem de ingênuo. E por que é ingênuo? Porque ele desconsidera a relação entre variáveis. Então, ele não considera que tem essa relação. Então, se tiver mais palavras positivas, é parecido com o dicionário léxico. Se tiver mais palavras positivas, ele vai ser uma frase positiva. Se tiver mais palavras negativas, vai ser uma frase negativa. Só que a gente usa muitas vezes palavras iguais, mas em contextos diferentes. Em alguns a gente usa a mesma palavra em contexto negativo, em contexto positivo. Então, ele é naivo, ele é ingênuo, ele não percebe essa diferença dos contextos. A gente tem o CVM vindo para cá. O CVM é Support Vector Machine. Se você não entendeu, meu inglês maravilhoso. Se eu não me engano, a tradução literal é máquina de vetor de suporte. Não tenho certeza agora, não consigo lembrar de cabeça. Mas o que é o Support Vector Machine? É um classificador probabilístico que encontra uma superfície de decisão que melhor separa os dados em duas classes. É muito difícil falar assim, mas é mais fácil do que parece. Presta atenção. Você tem um monte de bola azul e um monte de bola vermelha. Elas estão cada uma em uma região do seu gráfico. O que esse classificador vai fazer? Ele vai dividir uma superfície de decisão, um limite de decisão, e vai falar assim, ó, tudo que tá pra cá é azul, tudo que tá pra cá é vermelho. Acho que não. Tudo que tá pra cá é vermelho, tudo que tá pra cá é azul. Então, aí você chega assim, tá minha bolinha azul, vê o que é pra mim. Ele vai falar assim, ó, tá mais pra esse lado do gráfico, então ele é azul. E com isso ele consegue separar os dados em duas classes. O DFDF, ele não é bem um algoritmo, né? Ele é mais tipo um acessório, um bônus que você pode usar. Você pode utilizar essa metodologia no seu código que fala que termos que ocorrem em muitos textos não são um bom determinador, por isso devem receber um peso menor. Então, é a mesma coisa que eu falei do Naive Bayes, que a gente usa, ainda mais palavras que a gente usa muito, a gente usa em diferentes contextos. É um exemplo meio tosco, mas é o que eu consigo pensar agora. Eu te amo e eu não te amo. O ama aí, tá em um sentido, tá em um sentido positivo e o outro tá em sentido negativo. Então, você não pode usar o amo. É um exemplo muito ruim, porque o amo é uma palavra muito forte. Tem o não também, mas é só pra vocês entenderem. Você não pode usar o amo como uma palavra definitiva, porque ele tá usado duas vezes em contextos diferentes. E por isso que ele não deve ser um determinador definitivo. Também tem outro método, outro bônus, que eu achei muito fofinho, que é o Distant Supervisor, que ele avalia a frase pelos emoticons, então pelos emojis, se tem carinha feliz, ela tende a ser positiva, se ela tem carinha triste, ela tende a ser negativa. Só que não é nem um pouco confiável, tipo 0% confiável, porque ainda mais nós jovens, pelo menos eu, que a gente usa os emojis muito em contexto irônico. Eu não uso, pra mim a carinha feliz é só ironia, não tô usando porque eu tô feliz. Então não é um pouco confiável, mas eu achei muito legal e por isso que quis falar. Mas, novamente, nem tudo são flores, tem as suas desvantagens. No caso da Machine Learning, são essas três. A primeira é contextos. Os modelos são restritos a contextos para quais foram criados. Então, se você criar um algoritmo para avaliar um debate político e depois querer aplicar esse algoritmo num debate econômico sobre economia, não vai dar certo. Não vai funcionar, ele vai dar errado porque ele está treinado para aquele contexto. E isso é muito ruim, porque você precisa de uma base de dados. Você precisa de uma boa quantidade de bases de dados rotulados. E quando eu falo base de dados rotulados, eu não estou falando 10 frases. Eu estou falando milhares, assim. É um tempo para você fazer essa base de dados. Então é ruim, porque se você, para cada contexto, você precisa de um algoritmo específico, você precisa de uma base de dados, e essa base de dados vai muito tempo. Hoje em dia já é mais acessível, a gente tem plataforma, não sei se eu posso falar assim, mas a gente tem ferramentas como a Amazon Mecânico, que já são sentenças rotuladas, já é uma base de dados da Amazon,
já tem sentenças rotuladas, você consegue fazer alguns testes, você consegue brincar naquilo. Hoje em dia também já são achados vários datasets, várias bases de dados disponíveis, mas se você precisar de um contexto mais específico, sei lá, um contexto, um debate sobre a filosofia, não sei, sobre a filosofia, você vai precisar criar uma base de dados sobre isso. E o último é a escolha da base de dados. Você tem que escolher muito bem essa base de dados, porque se for mal escolhido, o modelo pode ser tendencioso, o modelo pode criar um viés. Por exemplo, se você colocar guerra é muito bom para unir as famílias. Você está falando, guerra é muito bom. Vai que o computador separa esse guerra é muito bom e entende que tudo que está relacionado com guerra é positivo. Então tem que ser muito cauteloso. E também, outra coisa que entra na escolha da base de dados é que se você não souber nada sobre o assunto, você é um engenheiro, você é um programador e te deram a função para criar uma base de dados sobre um debate, vamos falar sobre política de novo, sobre política. Então, se você não souber nada, você vai acabar escolhendo uma base de dados errada, você vai acabar escolhendo coisas erradas. Então, também você precisa ser muito cauteloso nessa parte. Agora, a parte que eu estava tão ansiosa para contar para vocês, que é a parte mais legal para mim, que é essas aplicações reais que eu achei na internet. O primeiro é o experimento polêmico do Facebook de como as postagens positivas e negativas afetam o público. Então, por um tempo, o Facebook ele escolheu quais postagens, quais usuários iam ver postagens positivas e quais usuários iam ver postagens negativas, e depois fez um estudo de como isso afetava o público. É meio polêmico, porque se você parar para pensar, o Facebook consegue controlar o que a gente vê. É meio preocupante, para mim, pelo menos é preocupante. A gente também tem esse segundo item, que é o Magnet News. É uma ferramenta que divide as notícias em boas ou ruins pela manchete para os leitores selecionarem. Então, se você está num dia ruim e você não quer estar cansado de tanta desgraça no mundo, você quer só ler notícia boa, aí você vai lá, usa aquela ferramenta e a ferramenta ela vai dividir para você e fala assim, se você está num dia ruim, lê essa daqui, cachorrinho é salvo, blá, blá, blá. E pelas palavras da manchete, ele consegue analisar se é uma coisa boa ou uma coisa ruim. E agora entra o experimento, esse estudo, que eu achei super legal, muito genial. Eu falo mais da área corporativa, eu falei sobre aplicar na marca, mais no mundo da área da computação, mas também a análise de sentimento pode ser aplicado na área da psicologia e das ciências sociais, porque se você analisar opiniões e coletar bem essas opiniões, você não consegue só compreender e entender fenômenos sociais, como prevê-los, que é no caso desse estudo, que caracterizou e previu experiências de depressão pós-parto em mães de recém-nascidos através de dados compartilhados no Twitter e no Facebook. Gente, quão doido é isso? Eu vou só pegar minha palhinha aqui, porque só para lembrar as variáveis que eles usam. Então, eles fizeram uma detecção da previsão do início de depressão pós-parto nas mães, entre outras variáveis. Se eu não me engano, entra a condição social, mas não importa pra gente, peguei só as que importam, que eles avaliaram a mudança significativa no comportamento, linguagem e afeto pós-parto. Então, a partir das publicações da mãe, eles foram lá, a mãe não se comportava desse jeito antes. E por meio da análise de sentimento, eles conseguiram dizer, essa mãe mudou essa parte aqui na linguagem dela, no afeto dela. Então, ela tem chance de depressão pós-parto. Essa daqui tá de boa, ainda tá igual. Então, ela não tem. Então, é muito doido. Eu não sei se vocês sentem a mesma... Não consigo nem pôr em palavras. A mesma felicidade que eu sinto quando eu vejo uma coisa dessas. É muito legal. É muito doido saber que a gente tem tecnologia ajudando as pessoas assim. Pera, deixa eu ver o horário. Antes de acabar, acho que esse é o último slide, né? Eu coloquei... A gente vai usar 2 sites que mostram a análise de sentimento sendo aplicada. Eu sei que o pessoal ele costuma mostrar os códigos, mas para mim é muito confuso, ainda mais para quem não programa na área, e o código de análise de sentimentos tem muitas bibliotecas, então eu preferi só trazer para vocês a análise de sentimento sendo aplicada. Vamos lá. Eu vou usar o Watson, que é a inteligência artificial da IBM, e eu vou usar esse daqui também. Vou testar algumas frases. Se vocês tiverem alguma ideia de frases e quiser falar, sintam à vontade. Eu gosto dessa música. Tá vendo aqui? Essa é a polaridade.
esse resultado é a polaridade. Então, tá positivo, tá certo? Porque eu gosto da música. Agora, se eu colocar eu não gosto da música, tá negativo, tá certo? Porque eu não gosto. Agora, se eu for irônica, deixa eu pensar. Essa música é realmente muito boa. 0,97, mas eu fui irônica. Não sei se vocês perceberam. Eu fui irônica. E a máquina não percebeu isso. Agora vamos jogar no outro, se não me engano, no outro ele dá neutro? Não, deu positivo. Também tá errado. Só que ó, você pode ver que esse daqui deu 97 positivo, esse daqui já deu 58 positivo. Então ele já percebe que tem alguma coisinha lá errada que não tá batendo muito bem. Agora, o negócio de usar muitos sentimentos na mesma frase. Eu gosto muito desse restaurante, mas hoje deixou a desejar. Tá negativo. Assim, pra mim, Nicole, isso é um neutro, porque na minha cabeça, positivo com negativo se anula, então não é uma coisa positiva, mas não é uma coisa negativa, só que a gente fala português, né? A gente não fala uma língua fácil. Se eu não me engano, essa primeira frase é uma frase, sei lá das quantas, é coordenada não sei das quantas, e o sentimento dela que predomina. Então, no caso, era para ser considerada uma frase negativa, mas para mim é neutro. Não sei se para vocês também é. Vamos tentar nesse. Esse dá neutro, não dá? Então, esse dá neutro. Então, ele tá... Eu acredito que esse daqui tá mais acurado. Tô metendo também pau no Watson, mas eu gosto mais desse. Que outro exemplo dá pra usar? Eu treinei essa aula com a minha mãe. Quando eu tava treinando com ela, ela falou pra eu usar esse exemplo. Eu gosto muito dessa bebida, só que não. Só que não é muito de velho, né, gente? Pelo amor de Deus. Pra mim é um negativo. Não sei se pra vocês é um negativo. É isso que eu falo, que é muito difícil olhar esse sentimento. Se a gente não sabe onde a frase se encaixa, imagina a máquina. Aqui tá mais próximo do neutro, né? Aqui também tá 37. Então, é muito difícil, não é sempre 100% exato e tal. Agora, uma frase que eles ficam lelé da cuca é essa daqui. Eu não desgosto do chocolate. O não é uma frase, é um negativo. O desgosto desse também é negativo. Então, aquele é negativo. Só que eu não desgosto seria, no máximo, um neutro, talvez. Porque positivo, negativo... Não, gente, é positivo. Negativo com negativo é positivo. É que a gente normalmente fala eu não desgosto quando a gente não quer falar que a gente gosta, mas que a gente também não gosta. Então, eu considero um neutro, mas se você pensar na frase preto no branco, ela é positiva, né? Acho que é só isso. Só essas palavras, essas frases. Vocês têm alguma ideia pra botar? Era isso que eu tinha pensado pra treinar. Agora acabou, gente. Agora vocês vão se livrar de mim. Pera, deixa eu jogar. Fiz um slide mal bonitinho de obrigada. Vocês têm alguma pergunta? Eu abro agora para as perguntas. Sejam caridosos e gentis, por favor, tenham dó de mim. Eu coloquei essas referências. Esse daqui é um mini curso. Ele se chama de mini curso, mas para mim é um estudo. Da onde eu tirei a maioria das informações. E quem quiser, quem ficou curioso sobre a abordagem do dicionário léxico, aí ele faz uma comparação muito legal da diferença da machine learning com o dicionário léxico. Então, vale a pena quem quiser ler. Esse daqui também é um site de onde eu tirei a maioria das minhas informações. E ele tem uma linguagem mais informal, quando ele tem uma linguagem mais formal, é por isso que eu pus aí. Gente, acabou. Era isso que eu tinha preparado para hoje. Agora eu abro para as perguntas. Quem tiver alguma dúvida. Vocês entenderam? Mas vocês entenderam? Vocês não entenderam? Vocês não tem dúvida porque vocês entenderam ou porque vocês não entenderam nada e nem sabem começar a formular dúvida? Obrigada, gente. Fico feliz.